como a humanidade pintou o mundo. Existe algo profundamente estranho sobre as cores, porque elas não existem da forma como imaginamos. Fisicamente, cor é apenas luz. Diferentes comprimentos de onda atravessando o espaço, atingindo os nossos olhos e sendo interpretado pelo nosso cérebro. O vermelho não existe dentro dos objetos. O azul não está realmente no céu. O que chamamos de cor é uma construção perceptiva. O cérebro não apenas registra a luz, ele interpreta realidades. Uma interpretação neurológica da luz. Quando a luz atinge a retina, células chamadas cones respondem a diferentes frequências luminosas. O cérebro então traduz esses sinais elétricos em experiência sensorial. E tudo isso acontece em milésimos de segundos, antes mesmo da linguagem, antes mesmo do pensamento consciente. E ainda assim, cores já causaram guerras, moveram impérios, criaram religiões, definiram um status social. Por séculos, algumas cores eram tão raras que valiam mais do que ouro. Mas talvez o mais fascinante seja isto. A história da cor é também a história daquilo que a humanidade desejava sentir. As primeiras cores da humanidade vieram da Terra, muito antes da tinta industrial, do design gráfico ou das telas digitais. O ser humano já extraía a cor do mundo natural: óxido de ferro, carvão, argila, calcário, cinzas e até mesmo sangue animal, pigmentos rudimentares transformados em linguagem visual. O vermelho dos ocres foi uma das primeiras cores utilizadas pela humanidade. E isso talvez não seja coincidência, já que o vermelho é a cor do sangue, do fogo, do perigo, da vida. É uma cor biologicamente intensa. Nosso cérebro reage ao vermelho de forma quase instintiva, porque durante milhares de anos ele esteve associado à sobrevivência. Mas existe algo ainda mais interessante. As primeiras cores não eram escolhidas apenas por estética. Elas estavam ligadas à espiritualidade, ao ritual e à tentativa humana de compreender o mundo. Em diversas culturas pré-históricas, ocre vermelho era utilizado em cerimônias funerárias, como se a cor pudesse simbolicamente devolver vida ao corpo. O antropólogo Davi Lewis William sugere que parte da arte rupestre talvez estivesse ligada a estados alternados de consciência, rituais xamânicos e experiências coletivas. Ou seja, a arte nasce profundamente conectada à percepção, à emoção e ao sagrado. A cor não era um detalhe decorativo. Ela organizava a experiência coletiva, separava o sagrado do cotidiano e produzia pertencimento. Ela era significado. E talvez seja justamente aqui que começa uma das relações mais profundas da história humana. A relação entre cor e emoção. Porque desde o início a humanidade não usava cores apenas para representar o mundo, usava cores para sentir o mundo. Durante séculos, as cores eram extremamente difíceis de produzir. E justamente por isso, elas se tornaram símbolos de poder. No mundo antigo, controlar uma cor significava controlar prestígio, riqueza e autoridade simbólica. A cor não era apenas estética, ela era uma hierarquia visual. O púrpura, por exemplo, era reservado à realeza e às elites imperiais. Extraído de milhares de moluscos no Mediterrâneo, o pigmento púrpura era tão raro e caro que sua utilização chegou a ser regulada por lei em Roma. Vestir púrpura significava ocupar uma posição acima do restante da sociedade. O dourado também possuía uma dimensão profundamente simbólica. Nas artes bizantinas e medievais, o ouro não representava riqueza material apenas. Ele representava luz divina, eternidade, transcendência. O fundo dourado dos ícones religiosos eliminava profundidade e perspectiva, como se aquela figura existisse fora do tempo humano. Mas talvez nenhuma cor tenha carregado tanto fascínio humano como o azul ultramar. Extraído do lápis lazuli no Afeganistão, o azul ultramar atravessava continentes inteiros até chegar à Europa. Seu custo era tão elevado que muitos artistas precisavam negociar previamente com seus patronos a quantidade de azul utilizada numa pintura. E em algumas obras renascentistas, o pigmento azul custava mais do que o próprio ouro. E isso altera completamente a nossa leitura da arte. Quando vemos a Virgem Maria envolta em mantos azuis,
Não estávamos vendo apenas espiritualidade, estávamos vendo a riqueza, o poder econômico, o comércio global, o prestígio religioso. A cor funcionava como uma linguagem política, econômica e teológica ao mesmo tempo. Controlar pigmentos raros era também controlar percepção social, porque aquilo que pode ser visto acaba definindo o que pode ser valorizado. Durante séculos, a cor foi entendida quase como um mistério espiritual. Mas no século XVII, a ciência começa a desmontar essa percepção. Foi quando Isaac Newton realiza um experimento aparentemente simples. Um feixe de luz atravessando um prisma. E algo revolucionário acontece. A luz branca se divide em múltiplas cores. Newton demonstra que a cor não está nos objetos, mas está na própria luz. Isso muda radicalmente a maneira como a humanidade compreende a visão. O branco deixa de representar pureza absoluta e passa então a ser entendido como a soma de todas as cores visíveis. E pela primeira vez, a cor começa a ser estudada cientificamente. Comprimentos de onda, óptica, frequência e percepção. Já no século XIX, Goethe propõe uma visão completamente diferente. Para ele, a cor não é apenas um fenômeno óptico. Ela é uma experiência psicológica, uma relação entre luz, percepção e emoção. Enquanto Newton tentava medir a cor, Goethe tentava compreender como ela afeta a alma humana. E talvez seja justamente neste conflito que nasce a compreensão moderna da cor. Porque cor é simultaneamente física e subjetiva. Ela pode ser medida pela ciência, mas nunca completamente explicada por ela. Ela existe no mundo exterior, mas também existe dentro do nosso cérebro. Até o século XIX, a cor ainda estava fortemente ligada à representação do mundo, mas algo muda completamente com a arte moderna. Os impressionistas começavam a perceber que a cor não descreve apenas o objeto, ela descreve a percepção. Monet pinta a mesma paisagem dezenas de vezes, porque compreende que o mundo muda. Conforme a luz muda, a realidade deixa de ser fixa, ela se torna sensorial. A pintura moderna começa então a abandonar a ideia de verdade objetiva. O importante já não era reproduzir o mundo exatamente como ele é, mas sim revelar como ele é vivido internamente. E Van Gogh leva isso a um outro território. A cor deixa de representar o que o olho vê e passa a representar aquilo que a mente sente. A pintura deixa de tentar copiar o mundo e passa a tentar traduzir a experiência interior. Mais tarde, Mark Rothko transforma essa ideia em atmosfera. Suas grandes superfícies cromáticas não queriam ser apenas observadas, queriam ser sentidas. E o artista acreditava que a cor produzia experiências quase que espirituais. Era silêncio, vertigem, contemplação. A cor molda a memória, a atenção e a atmosfera. Ela altera a forma como sentimos então o espaço. Mas existe uma pergunta estranha sobre o mundo contemporâneo. Se a cor sempre foi tão importante, por que nossas cidades estão cada vez ficando mais cinzas? Talvez estejamos vivendo o desaparecimento emocional das cores, o mundo cada vez mais limpo, mais racional, mais minimalista, mas também mais homogêneo. O modernismo reforça essa lógica. A pureza formal se torna símbolo da inteligência estética, e o branco vira sinônimo de progresso. E aos poucos, a neutralidade cromática se transforma em padrão global. Produtos neutros vendem melhor, funcionam em qualquer cultura, são fáceis de comercializar. O cinza se torna eficiente, mas existe um custo emocional nisso. Quando todas as cidades começam a parecer iguais, a memória urbana enfraquece, a identidade visual desaparece. Talvez o desaparecimento da cor não seja apenas uma tendência estética. Talvez ele revela uma sociedade cada vez mais orientada pela padronização, por consumo rápido e neutralidade emocional. Talvez isso seja um sintoma cultural. Durante milênios, a humanidade usou cores para contar histórias. As cores organizavam religiões, representavam poder, criaram memória, deram identidade às cidades. Hoje, parece que estamos apagando parte delas. E talvez a pergunta não seja apenas onde foram parar as cores, mas sim o que está acontecendo com uma sociedade quando ela começa a eliminar intensidade visual, contraste,
ou emoção dos próprios espaços. Porque talvez o desaparecimento da cor não tenha relação apenas com estética. Talvez ele revela algo mais profundo sobre o mundo contemporâneo. Nossa necessidade de controle, nossa obsessão por neutralidade, nosso medo de excesso. E é exatamente isso que vamos investigar no próximo episódio. Como o modernismo, a produção em massa, a tecnologia e a cultura contemporânea transformaram o planeta numa paisagem cada vez mais monocromática. Por que o mundo perdeu as cores?